Você, Bem-vindos. Hoje nós temos aqui uma aluna nova e Rayane, você é bem-vinda. Eu quero pedir para que, se possível, se a internet de você der certo, a sua for boa, abra a câmera para a gente fazer esse contato visual, tá bom? Vamos começar a nossa aula fazendo uma oração. Oremos. Querido Deus, nosso Senhor, muito obrigada, Jesus, porque o Senhor é o Criador, criou toda a natureza, criou o nosso corpo, e hoje mais uma vez vamos aprender e queremos te pedir para que seja o nosso mestre, o nosso grande professor. Em nome de Jesus, amém. bem, Muito bem, então, Miguel pode abrir a câmera, a Rayane, a Julinha, tá bom? A Rayane, apresenta. Fala aí pra gente aonde que você mora, quantos anos você tem, para os outros te conhecerem também. Eu moro em São Pedro e eu tenho 10 anos. Tudo bem. A Yane faz homeschool também, né? Sim. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Agora nós vamos começar. Vou compartilhar aqui a minha tela com a apostila que vocês têm impressa, para a gente ver como que ficou as atividades que foram sugeridas para fazer na semana passada, certo? Então, aqui, ó. Todo mundo tem em mãos a apostila? Sim? Ok. Muito bem. Depois a Tchaline vai enviar para a Rayane a aula da semana passada. Nós estamos subindo no YouTube para que quando você quiser fazer uma recapitulação, aí você pode ir lá assistir a aula que a gente já passou aqui com vocês ao vivo, tá bom? Mas hoje nós vamos ver aqui, eu gostaria de saber, todos conseguiram fazer as atividades? Sim? Muito bem. Vamos ver então aí, Benjamin, conta pra gente quais são as coisas ao seu redor que te despertam curiosidade e te motivam a investigar. É na, é na página 3. Encontrou? Tudo bem. As coisas que me despertam minha curiosidade são animais, máquinas e plantas. Muito bom. E Estevão, e você? pássaros, animais e como as coisas funcionam. Ah, sim, eu esqueci de perguntar para o Benjamin e depois para o Estevão de novo. Como que foi a forma que você descobriu para investigar, para fazer a pesquisa para você descobrir melhor sobre o que te interessa? Você escreveu aí na outra resposta, Benjamin? Pesquisar mais sobre esses assuntos e ver vídeos que falam sobre isso. Muito bem, tá ótimo. E você escreveu? Livro- Livros, vídeos, tem um canal que é sobre como as coisas funcionam, manual do mundo e a experiência do dia a dia. Ok, certo. Lavínia, você respondeu também? O que que você tem curiosidade? E a maneira que você descobriu para encontrar a resposta? Deixou você falou, tô sabendo que era você que tinha. Fala de novo, Lavínia, que eu não consegui te entender. Os astros, as plantas e os animais. Ah, os astros, certo. Plantas e animais. E qual foi a maneira que você viu para investigar sobre isso? Observando e pesquisando. Ótimo, é isso mesmo. Ok.
Julinha, você tá aí? Respondeu essa pergunta? Oi, tô aqui. O que te faz ter curiosidade e como que é a maneira que você descobre melhor sobre isso? Conta pra gente. Eu coloquei que eu tenho curiosidade de. Ai, peraí. Dos animais, assim, como eles nascem, etc. E também coloquei como as plantas produzem frutos. E eu coloquei como pode encontrar a resposta Uhum, estudando, pesquisando e observando. muito bem. Kevin, você fez essa parte da página 3? Então, eu não tive tempo de fazer, Uhum. Mas se entendeu? você Mas, quiser já responder, ela é simples, né? O que que você tem mais curiosidade? então, eu tenho mais curiosidade, tipo, de cozinhar, né? Cozinhar. Eu gosto de saber coisas sobre espaço também. E animais também, principalmente gato. Que legal! Olha só, um cozinheiro, muito bom. E você imagina como melhor adquirir conhecimento para melhorar o conhecimento mesmo sobre isso que você gosta? Então, eu pesquiso, né? Pergunto para minha mãe e testo. Uhum, muito bem. Agora nós temos aqui a, a Yemaima. Yemaima, você pode contar para a gente o que mais te leva a ter curiosidade? O que que você tem curiosidade e qual a maneira que você resolve sua curiosidade? Eu gosto sobre os pássaros, Uhum. sobre as flores e sobre como fazer roupa. Que interessante, olha só. Cada um tem uma curiosidade por uma coisa diferente, né? Alguns astros, outros plantas, outros comida, mas todos têm uma coisa em comum, que é investigar, procurar conhecer mais e também testar. Aqui ainda falta a Anitta. Anitta, o que que você mais gosta de estudar? O que te leva a ter curiosidade? Conta pra gente. Que, tia? Agora, Anitta. Anitta, Ah, tá. Tipo assim, o que que eu gosto e o que eu quero aprender mais. uhum. Você conta pra gente quais são as coisas que te levam, que você gosta, as coisas que você quer aprender, as suas, que quer investigar. Eu gosto de desenho. Uhum, muito bom. Ok, muito bom. Deixa eu ver se faltou alguém. Lavínia. Lavínia já falou? Verdade, foi a primeira, né? No comecinho, quer dizer. Ok, então, nós vimos que na aula passada algumas características da ciência, e quem não viu pode ver no vídeo que a tia vai mandar aí no link do WhatsApp, tá bom? Nós também vimos sobre essa reportagem dos golfinhos e aprendemos um pouco sobre a frequência que nós ouvimos e também que os animais escutam. Vocês sabem, só para a gente resumir rapidamente para quem chegou hoje não ficar muito perdido. Sabem que o nosso ouvido, o ouvido humano, ele escuta uma frequência de onda sonora, porque o som é uma onda. E aí nós escutamos de 20 hertz, que é o nome da frequência de som, até 20.000. Mas o golfinho, o cão, o morcego são animais que escutam muito mais agudo e uma frequência maior. Então, vou perguntar para vocês o seguinte: depois da gente responder essas perguntas, eu vou passar um vídeo para a gente ouvir a frequência
de 20 Hz até 20 mil Hz. Aí a gente vai ver se nós estamos com o ouvido bom para a gente fazer uma análise individual, né? Se você está ouvindo bem. Bom, quais seres vivos têm o maior campo auditivo? Kevin, você pode responder essa pergunta, por favor? Então, o golfinho, o morcego e o cão. Muito bem. Então, o golfinho, você vê que ele começa ali perto de 20 Hz e vai aproximadamente lá pelos 140 Hz. O morcego escuta mais agudo que o golfinho, mas ele começa a ouvir mais grave, ouve menos graves, né? Então, tá na ordem certa, Kevin. Primeiro é o morcego, o golfinho, depois o morcego e o cão. E agora, a próxima pergunta é: qual animal é capaz de ouvir os sons mais graves e os mais agudos? Lavínia, responde essa pra gente. O elefante mais grave e o morcego mais agudo. Muito bem. O elefante, o mais grave, e o morcego, o mais agudo, certinho. Gostaria de ver agora, Júlia, por que o ser humano ouve menos quando vai ficando mais velho, mais idoso? Respondeu essa, Julinha? Senão a gente passa para outra pessoa. Benjamin, você pode ir respondendo essa? Sim. Porque porque o ser humano, a partir da quinta ou sexta década, mo- morrem algumas células auditivas que faz que perda a audição. Exatamente. Estevão, você concorda com o Benjamin? Como foi sua resposta? Sim. Você chegou a responder aí? Fez uma frase respondendo? Não, tô fazendo agora. Tá bom. Então, Benjamin falou certinho, gente. Quando vai chegando próximo dos 50, 60 anos, o ser humano algumas células vão morrendo. E aí, essas células que captavam alguns sons mais agudos, elas começam a morrer. Às vezes também do outro tom, do tom grave, depende da patologia, da doença que ele tem. Mas, naturalmente, o ser humano já vai diminuindo a célula que capta o som. Você sabe que o som, ele é uma onda. Vou mostrar para vocês agora o som que nós ouvimos, as frequências que nós ouvimos. Olha só que interessante. Deixa eu colocar aqui no ponto certinho. Só um minutinho. Já vai, gente, já já. Só um minutinho. Você pode chamar o sábado da mamãe, amor? Conseguiram ver a tela? Sim. Sim? Muito bem. Agora vamos ver. Eu vou adiantando para vocês perceberem como que acontece a frequência, o som, tá? Então, lembrem que o som, ele é uma onda. Olha só como que começa. Isso é a 21 Hz. Olha, o mouse não tá bom. Sozinho. 24 Hz é bem grave. Vou aumentar aqui para ver se alguém consegue ouvir, ó. Não tô ouvindo. É assim mesmo.
Vocês vão começar a ouvir quando ficar mais agudo. Ah, é muito grosso, aí não dá pra ouvir, né? Sim, começaram a ouvir? Não. Não? Ninguém começou a ouvir? Então, peraí que a tia vai colocar aqui de novo o som, tá? Na hora de... Na hora de compartilhar. Aqui. De novo, vamos lá, hein? Vou voltar um pouquinho, porque aqui estava com som muito baixo. 32 Hz. Tô ouvindo. Já? E aí? Eu tô ouvindo desde o 20. Olha só como que a onda vai mudando. Alguma coisa. 90 Hz, hein? Olha as ondas como são. Dá pra ouvir. Estão preparados para os agudos? Sim. Ó, que incrível. Vou abaixar um pouquinho o som. Agora eu vou dar um pulo aqui para... Viu como que é a onda do agudo? Dá pra ouvir. Tá tempo ouvindo mais essa frequência. Vai ficar bem aguda aí agora. Vamos pôr no máximo? Tá bem agudo, hein? Já dá pra ouvir. Muito bem. Será que as ondas estão ficando tão pequenininhas? Dá pra ouvir aí. Isso é 5.000 Hz. Tá? Chega a ser ruim, né? Vamos lá para o final? Vocês estão ouvindo agora? Eu tava ouvindo um pouco. Eu não escuto mais. Vocês estão ouvindo? Pronto, 20.000 Hz. Opa, desculpa, peraí. ¿Qué es esto? Feche os olhos. Cásate conmigo. Aí. Bájame. Pronto. Hijo, dijiste que estaba afuera de la ciudad. Usted no. Muito bem. Vocês conseguiram ouvir até 20.000 Hz, será? Não. Não, mas com certeza ouviram mais do que os adultos que estavam aí perto de você, porque criança tem assim ainda o campo auditivo bem, bem próximo do ideal. Estevão, você quer falar? Não. Ah, pensei que você tinha levantado a mão. Ok, gente. Então, esse foi um pouco do que nós vimos na semana passada. Vamos compartilhar agora, aqui na apostila, queria que cada um seguisse na sua apostila para a próxima matéria. A redação a gente vai deixar para semana que vem, tá bom? E quem não fez vai ter oportunidade de fazer. Vamos dar um pulinho na apostila e vamos lá para uma parte que está escrito níveis de complexidade, na página 14. Muito bem.
Quem não tem a apostila em mãos pode acompanhar aqui pelo visor. Olha só, quando a gente vê uma máquina, a gente sabe que ela é muito complexa. Imaginem aí uma máquina que faz um automóvel. Ela tem uma engenharia por trás muito grande, né? Mas a menor partícula da máquina, a menor que você consegue ver, às vezes é um parafusozinho, às vezes é uma, um plásticozinho que recobre alguma coisa. Toda a engenharia, uma máquina complexa, ela tem as partes menores. No nosso universo, a menor partícula que existe é o átomo, que é esse aqui, ó, que está aí na sua apostila. Alguns já estão fazendo aula de química e estão entendendo um pouquinho melhor. Mas, para quem nunca ouviu falar disso, a menor partícula que existe na matéria, ou seja, das plantas, do nosso corpo, da água, de todo o universo, a menor partícula se chama átomo. E o átomo, ele tem, assim, uma estrutura bem especial. Ele parece, às vezes, de uma forma simplificada, com um sistema solar. Olha aqui o desenho dele, tá vendo? Vou pedir agora para cada um ler um pedacinho desses níveis de complexidade para vocês participarem. Estevão, você pode ler para a gente o número 1, o que é o átomo? Sim. Átomo é uma unidade básica de toda a matéria. Ele consiste em um núcleo central composto por prótons com carga positiva e nêutrons sem carga elétrica, cercado por uma nuvem de elétrons com carga negativa em órbita ao redor do núcleo. Sim, então vou explicar. Basicamente, o átomo, essa parte aqui vermelhinha é o núcleo. O núcleo tem uma carga positiva. Então, tem como se fosse um sinalzinho de mais. Vocês já viram um ímã? O ímã, ele sempre atrai as coisas que são de metal, certo? O ímã, ele tem um excesso de carga negativa que atrai tudo que tem carga positiva. Mais ou menos assim. O núcleo do átomo, ele tem uma carga positiva. E ao redor do átomo circula, como se fossem os planetas circulando, circulam os elétrons. Os elétrons têm uma carga negativa. Então, a menor partícula que existe no universo, ela é formada de átomos, que é essa estruturazinha aí. Bom, depois do átomo, a gente vê que os átomos, eles vão formar as moléculas. O que é molécula? Vocês já ouviram falar de H2O? Sim. Ah, muito bem. H2O é a água. A água, esse símbolo que a gente usa, né, de H2O, é o símbolo químico da água. Então, a molécula de água é formada por três átomos diferentes. Então, a gente viu que o que é o átomo, né? A água é formada por três átomos. Dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E aí, quando une vários átomos diferentes, a gente forma as moléculas, tá? As moléculas, então, é esse desenho aqui que eu coloquei na apostila de vocês. São vários átomos ligadinhos. Cada bolinha dessa é um átomo e eles estão ligados com esses pauzinhos aqui para representar que eles se unem e formam umas estruturas diferentes. A estrutura da água, só a água tem, né? Então, eu vou pedir agora para o Kevin, pode ler para a gente, por favor, o que é a definição de molécula? Leia. As moléculas são formadas quando dois ou mais átomos se ligam por meio de ligações químicas. Elas podem ser simples, como a molécula de água, H2O, que consiste em dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, ou complexas, como as proteínas, os carboidratos
e os ácidos nucleicos encontrados nos seres vivos. Olha que legal. Então, a molécula, ela pode ser simples, ela pode ter só 3 átomos, ou ela pode ter 20, 30 átomos e formar, por exemplo, uma coisa bem complexa, que é a proteína. A proteína é um monte de átomos junto. Então, esse monte de átomos juntos, ligados por essas ligações químicas, eles vão ligar e formam a proteína, forma um carboidrato, um ácido nucleico, e tudo isso a gente vai estudar mais para frente, tá? O que eu quero que a gente aprenda aqui agora é que nós estamos indo do mais simples e estamos aumentando a complexidade. Então, descobri qual que é a menor partícula que existe, que é o átomo. Aí agora eu vi que quando os átomos se unem, forma molécula. E depois, as moléculas podem formar o quê? Vamos ali. Rayane, você consegue ler pelo visor aqui da nossa aula? Rai, lê para a gente o que que são organelas. Cada célula contém estruturas especializadas chamadas organelas, como o núcleo, as mitocôndrias e o retículo endoplasmático, Muito bem. que desempenham funções específicas para manter a vida celular. Muito bem. As organelas, elas ficam dentro da célula. Célula é um nome que a gente já está mais acostumado de ouvir, né? A célula é a menor partículazinha que tem dentro do nosso corpo. Então, as células, elas são como se fossem uma fábrica, e esta fábrica, ela tem várias máquinas que trabalham. Então, a célula tem uma máquina que produz oxigênio, tem uma máquina que produz gordura, tem uma máquina que produz a comida. Então, essas várias máquinas ficam dentro da célula e elas trabalham para a célula, certo? Então, essas maquininhas são chamadas de organelas. E as organelas têm funções muito interessantes e a gente vai aprender um pouco mais à frente. E o que que é a célula? Lavínia, você pode ler para a gente o que é a célula? Sim. A célula é a menor unidade estrutural e funcional dos organismos vivos. Existem dois principais tipos de células: células procariontas, simples como bactérias, e células eucariontas, complexas como as células animais e vegetais. Muito bem, obrigada. Gente, se terminar essa primeira parte da aula, é só clicar no link e voltar, tá bom? Então, aqui, a Lavínia falou para a gente o que que é a definição da célula. É a menor unidade estrutural e funcional do organismo vivo. Ou seja, dentro de você tem bilhões e bilhões de células. Tudo no seu corpo é formado por células. Ah, tia, então a minha pele é formada por célula? Sim, minha pele é formada por célula. Ah, então o meu coração tem célula? Tem célula. E o meu cérebro tem célula? Sim. Então, tudo no nosso corpo tem célula, é formado por células, tá? Agora vamos ali. Anita, você pode ler para a gente o que é o tecido? A primeiro pontinho aí, a definição do tecido. Aqui. Posso, peraí. Ela saiu? Ela caiu? Será? Internet? Deixa eu ver. Ela fechou a câmera, eu acho. Ah, tá. Consegue ler, Anitta? Eu não tô conseguindo ver as letras, não tá
Tá pequeno? Abrindo. Maior. Tá. E aí, agora melhorou? Tá. Melhorou. Os tecidos são formados por um grupo de células semelhantes que juntam para realizar uma função específica. Ótimo, Específica. certo. Então, os tecidos são conjuntos de células que se unem para fazer uma função específica. Quando eu falei para vocês que a nossa pele é formada por células, e é o desenho que está aí do lado, na apostila de vocês, isso daí é como se fosse uma camada da pele. Olha só como que é a estrutura dessa célula. Algumas são parecidas com quadradinhos, retângulos. Essa é a